Fala, meus amigos! Na semana passada eu abri um chamado para as sessões aqui no UX Lab. Essas sessões seriam com profissionais da área de design, experiência do usuário, pessoas que querem falar mais sobre os assuntos que a gente trata aqui no canal, por exemplo, ou outros que podem ser sugeridos. E fato é que muitas pessoas mandaram sugestões de assuntos, eu queria agradecer essas pessoas, mas teve um em especial que foi enviado pelo Vitor Guerra, que é Product Leader do Reclame Aqui, que é um assunto que vale muito a pena a gente falar mais. Vitor sugere que a gente fale mais sobre os níveis de maturidade dos profissionais de UX, que às vezes são júnior, pleno, seniors, mas existe uma confusão muito grande entre esses termos, então hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Antes, um aviso, eu vou ficar abrindo essas sessões semanalmente nas minhas redes sociais, então as pessoas podem se inscrever lá e mandar sugestões de temas, e eu já tenho uma próxima convidada bem especial para a próxima sessão, mas depois eu falo mais detalhes sobre isso. Por enquanto, vamos ficar com a sessão que eu fiz com o Vitor Guerra sobre níveis de maturidade de profissionais da área de design. Fala, Vitor, bem-vindo, cara, aqui no UX Lab. Obrigado aí por ter enviado esse tema. Eu acho um tema super relevante para a gente falar sobre esses níveis, né, de maturidade de um profissional de UX. E, poxa, obrigado pela presença mesmo. Imagina, o prazer é meu. Eu já acompanho o canal desde, não sei, acho que talvez muito pertinho do início dele. Acho muito legal o trabalho que você faz. Que bom, cara. Fico feliz, assim, que isso, assim, esteja levando alguma reflexão, né? Porque eu acho que a ideia, inclusive, dessas sessões que eu abri é essa, que a gente troque ideias com pessoas que estão no mercado. Isso é valioso para quem está fora do mercado e para quem está no mercado também. Inclusive, esse tema que você escolheu, eu acho que é um tema urgente, assim, sabe? Eu não sei se você viu a pesquisa que a Saiba Mais lançou, do Isso saiu Panorama, agora, né? que saiu agora, e Uhum. todo ano elas identificam essa coisa as pessoas se auto-intitulam sêniores, às vezes cedo demais, né? Então, talvez falta até um amadurecimento do mercado e das pessoas para esse tipo de discussão. Então, achei bem legal essa sua sugestão. E como é que foi o start assim dessa sua ideia para discutir isso? Como é que foi? A gente está com o processo seletivo aberto agora, no Hum, Reclame Aqui, para hum, receber Product Designers. Em sim. princípio, eu abri a vaga como plenos. Eu queria trabalhar com plenos, porque estava dentro do range de verba que eu tinha para contratar, Uhum, e seniors iam sair disso. A gente está no momento de construir muitas coisas, enfim. Tomamos a decisão lá atrás, abri a vaga como pleno, divulguei essa vaga nos grupos do Facebook. A gente teve uma receptividade enorme, acho que 140 pessoas mandaram para a gente assim em 5 dias. nossa. Só que aí, o que a gente começou a reparar? Que o material de que a gente estava recebendo não era um material que eu considero pleno. Uhum, E aí a gente começou essa reflexão aqui dentro. Então, o que é um pleno exatamente? Como é que as pessoas se enxergam como pleno? E aí, no meio desse debate, a gente decidiu, não, a gente tem a vocação para construir carreiras aqui dentro, para que pessoas comecem em cargos hierarquicamente, assim, se a gente for olhar uma estrutura vertical mais no início e depois elas vão subindo. A gente uhum, tem hoje, por exemplo, o nosso CTO no Reclame Aqui, ele é um cara que começou como júnior ou como estagiário do fundador do Reclame Aqui, e hoje é o nosso CTO. Então, a gente tem 17 anos também, né? Ele construiu uma carreira aqui dentro e vários outros podem falar a mesma coisa. Quando a gente viu isso, então vamos abrir parte dessas vagas para júniors. Ótimo, uhum, tomar uma decisão. Participei de um meetup que eu organizo aqui em São Paulo, um meetup do Sketch, junto com um amigo meu, Raniel, e foi um link-off. Então, esse tema acabou surgindo e, naturalmente, a gente começou a debater. E tinham muitos júniors, e eles falavam, poxa, mas não tem vaga pra gente. Eu sou júnior, acabei de entrar e não sei o que eu faço, porque eu não sou estagiário, né? Eu já não estou formado, mas eu também só encontro vaga para pleno. E aí começou esse debate muito mais sério. Depois desse dia eu tive uma ideia de repente, fazer algum projeto voltado para júniors. uhum. Startei essa ideia, inclusive, antes de ontem, no Facebook. E quero trabalhar. Então, esse tema estava muito fresco. Quando eu vi que você estava convocando pessoas para trocar uma ideia sobre isso, eu falei, vou mandar porque já admiro o seu trabalho, então vamos conversar mais sobre isso.
Pô, valeu. E é um tema muito, a gente vê muito assim, eu vejo muita descrição de vagas assim, completamente desalinhadas com o título, né? Assim, na verdade nem a gente sabe, né? Assim, como estabelecer isso. Primeiro porque existem tantas funções que as pessoas podem fazer, né? As pessoas podem partir para pesquisa, para, sei lá, para um projeto especificamente, e cada nível desse é um nível diferente, assim, você não precisa ser mega especialista em cada uma dessas, né? Você pode focar numa. Então isso É, termina criando uma confusão no mercado muito grande. Eu vejo também assim vagas para júniores que pedem coisas absurdas assim. A pessoa tem que ser para UX Júnior que pede edição de vídeo. É, exatamente, exato. E às vezes assim, pede, por exemplo, vaga de UX, assim, aí você vai ver, não é UX aquilo, pela descrição, porque tá falando que a pessoa tem que usar Photoshop, Illustrator, então você já está vendo que a pessoa vai desenhar alguma coisa, né? é. Ela tá bem na superfície, ela não está indo ainda para comportamento, que é o que a gente quer no UX, né? Mas isso é um tema... E vaga quando você pensa também para design de interface, para o cara que é UI, Hum. que pedem uma série de skills que talvez ele nunca tenha passado. Por exemplo, design thinking, o cara tem que ter Ah, proficiência em design thinking. Aí você fala, normalmente, no mercado que a gente vive hoje, um cara que só desenhou interface até hoje, talvez nunca tenha participado de uma dinâmica facilitada por um cara que entende disso, é, muito menos dele ser o especialista. é E daí mesmo. eu acho que veio o tal do Product Designer, né? Que eu acho que foi o cargo que corrige a anomalia do UI barra UX. Eu acho que é Exato, natural. E aí, exato. conversando sobre isso com um amigo meu, o Gilberto, e ele falando, cara, não existe UX júnior, porque para o cara normalmente chegar em UX, ele caminhou na estrada. E eu falei, não Uhum, sei, eu acho que eu não concordo com isso, porque nas entrevistas eu percebi muitas pessoas que querem começar a trabalhar com isso, mas que estão migrando de áreas. E uhum, foi um cenário que para mim ficou claro a confusão. Então eu recebi uhum. currículos, portfólios excepcionais, mas de pessoas que nunca tinham trabalhado, por exemplo, com design de interface, que no meu caso a vaga é Sei. para product design, mas Uhum, que ele tinha 10 anos de background em agência de publicidade. E aí ele hum, fala, cara, eu não me sinto um júnior, eu já uhum. trabalho com direção de arte há 10 anos. Exato, Mas se eu for me colocar numa vaga que eu preciso entender de técnicas entregáveis, metodologias de UX, de investigação, eu sou um júnior. E Uhum, aí eu hoje ganho, sei lá, 6 pau de carteira assinada e eu não tenho condição de voltar para uma estaca de júnior para ganhar 3, 4 mil, uhum. porque aí eu não sustento minha família. Mas eu quero migrar de área porque eu já não aguento trabalhar. Enfim, essa é a salada aí que eu te botei no meio. Poxa, é é uma salada mesmo. Resolve aí, André. Caramba! Não, acho que a gente tem que falar mais sobre isso. Acho que a solução é essa, sabe? Isso que a gente está fazendo aqui, publicamente, né? Uma grande empresa como Reclame Aqui, veja, e outras empresas passam por isso, né? Eu É. vejo anúncios de vaga sobre as pessoas fazem piadas às vezes porque são tantas funções que é quase impossível que alguém possa desempenhá-las, né? Assim, você já viu vagas imensas assim. Já vi. É Pois porque é. normalmente para você chegar, na minha carreira, eu acabei me construindo como um generalista, talvez, porque eu já passei Uhum, por muitas áreas. uhum, Mas entenda que só depois que eu passei por muitas áreas eu comecei a estudar UX, uhum, e mais profundamente, né? Mas eu lembro a primeira vez que eu escutei o termo o X, o uhum, cara falou, mas nossa, quanto tempo você trabalha com o X? Eu falei, o que que é o X, cara? Aí ele me uhum. explicou o que que era, eu falei, trabalho com isso há 15 anos, né? Então, Exato, não, mas foi o que aconteceu comigo também lá atrás. Eu venho desde 97, né, trabalhando com desenvolvimento, assim, com design mesmo, de coisas digitais, de artefatos digitais. E eu fui aprendendo na prática e, ao mesmo tempo, lendo e conectando os conceitos ao que eu já fazia, né, embasando aquelas coisas que eu fazia, procurando justificativas científicas para os fenômenos que eu percebia na prática. Então, é claro que a coisa existe muito antes do nome, né? Tem esse lado também. A gente foi apenas, quer dizer, foram surgindo pessoas dando conceitos às coisas que já existiam e colocando isso numa descrição e a gente foi incorporando isso, né? A gente foi construindo.
E as pessoas foram adaptando o seu título no LinkedIn. É, E agora os júniors, que não são júniors de verdade, porque muitos deles já têm bastante experiência de vida, de mercado, e é, até trabalhando com um X, mas sem saber que isso se chama um X, ele não é, consegue entrar numa vaga de pleno porque o feedback que ele recebe é negativo, porque ele é simplesmente mesmo. nunca trabalhou num time com aquilo. E É, é mais ou menos isso que eu acho que a gente tem que mudar, né? Primeiro, dar chance aos júniors que nunca trabalharam com isso, porque senão a gente não vai formar uma nova leva de é mesmo. profissionais. É. A gente entrevistou pessoas que têm, sei lá, 5 cursos de UX em um ano aqui em São Paulo, né? Eu conheci essa Uhum, pessoa. uhum, Mas ele nunca tinha trabalhado com isso. uhum. Está se preparando, mas não consegue achar oportunidade para entrar em lugar nenhum. Então, eu acho que mensagem para o mercado, né? Pelo amor de Deus, vamos olhar para essas pessoas que estão querendo, estão É, afim. E é eu mesmo. prefiro 1000 vezes trabalhar com alguém que tem raça do que alguém que é estrela e que, enfim, sabe É. tudo, que tem milhões de prêmios, mas que não consegue trabalhar num time. Uhum, uhum. E por outro lado, tem esse outro perfil de júnior, que é o cara que ele já tem muita bagagem, mas em outra área. E aí, É. eu acredito que a verdade dura é que não adianta. Se você tem... Eu, por exemplo, eu conversei isso com uma menina outro dia no Facebook. Ela veio me pedir alguma coisa de carreira. Eu falei, olha, eu já trabalho com produto, com web, com software há 10 anos. Mas se hoje eu fosse me candidatar para um cargo de programador, de front-end, eu ia ser o estagiário do cara. Uhum. Porque, por mais que eu tenha trabalhado com isso, eu não tenho condição de assumir um time disso, de trabalhar, de tocar um projeto inteiro. Então, a verdade é que quando você muda de área, sim, seu salário provavelmente vai diminuir. E aí é uma opção que cada um vai ter que... É mesmo, Vitor. Sensacional, assim, essa reflexão a gente precisa fazer mesmo no mercado, né? Assim, e para as pessoas que estão começando, eu acho que uma dica seria você não se ligar muito no título do cargo, né? Mas no que aquele cargo quer que a pessoa faça, né? Porque você precisa chegar alinhado com isso, assim. Poxa, eu tenho a minha história de vida, que não é exatamente nisso que você está chamando, mas eu posso ajudar porque eu sei lá, tenho aptidões para determinada coisa, né? Eu já Sim. fiz isso, mas não era chamado dessa forma. Eu acho Uhum. que é um caminho mesmo. Você levantou algo muito muito importante. Eu acho que às vezes o título ele bloqueia, né, as pessoas. E outra, a gente está falando do design que ele é multidisciplinar, né? Então, às vezes é muito valioso ter pessoas com diferentes formações mesmo. Não precisa a Sim. pessoa ter uma formação especificamente daquilo, né? Eu recebi eu troquei ideia com uma pessoa que ele falou, olha, eu não sei se eu estou muito no perfil, mas eu estou me formando em economia, mas eu Uhum, quero trabalhar com X. uhum, Então, eu acho que é isso que conta, né? O é, cara querer trabalhar. Mas eu também, olhando para o lado da empresa que está contratando, às vezes você tem um projeto que não cabe alguém com pouca experiência. uhum, Então, eu acho que, de certa forma, o mercado é refém do próprio mercado, né? Quando uhum, você educa mal os teus clientes, quando você não consegue prazos, quando você cobra muito barato, enfim, você acaba se colocando num cenário de que só um super sênior vai resolver o teu problema. E é, aí você coloca ele no teu time e reza. Mas, às vezes, não sei, acho que não dá certo, né? Sempre. Talvez em empresas grandes, possa funcionar melhor até do que empresas pequenas. Acredite uhum, se quiser, né? Às vezes numa menor vale mais você trazer alguém que tem menos experiência, mas que está afim de correr atrás, que vai estudar, que vai trazer coisas novas, uhum. do que você tentar contratar um cara por um salário de repente que você não vai conseguir pagar e atochar ele de trabalho, coisa que uma pessoa só também não vai conseguir É, entregar. é verdade. É verdade. E eu acho que se para deixar assim uma última contribuição assim nessa nossa conversa, eu acho que eu classificaria júnior dentro dessas vagas, né, que a gente vê por aí, como alguém que já tem alguma experiência, não é mais um estagiário, né? Realmente, ele já consegue desenvolver alguma coisa, mas ele precisa de uma atenção próxima de alguém mais experiente. Pronto, isso para mim é um júnior, Sim, né? sim. Então, Mesmo que ele já tenha trabalhado 20 anos com uma coisa parecida, isso, ele exato, consegue ser exatamente. proficiente numa entrega nova, né? É isso. Isso é um júnior porque aí eu vejo muitas empresas contratando júnior, mas eles não têm ninguém lá, entendeu? Para orientar essa pessoa. Então,
essa pessoa vai naturalmente bater a cabeça muitas vezes, né? É. Já um pleno, eu vejo que é alguém que já detém mais as rédeas do seu trabalho. Ele já sabe, ele já tem uma condução, ele já sabe muitas coisas, mas ele também ainda responde para alguém que está responsável, né, por esse time. Acho que o pleno seria mais aí. Mas é alguém que poderia realmente, talvez, estar sozinho tocando já alguma coisa, Uhum. né? E o sênior? E o Eu acho sênior, que é o... eu vejo que é alguém que já passou por isso tudo e tem a capacidade de coordenar. Eu acho que uma coisa que eu sempre percebo assim, o sênior, a pessoa não é sênior porque ela tem tantos anos de carreira ou tantos anos de experiência. Ela pode ter o máximo disso, ela pode ter o máximo de tempo, o máximo de experiência e não querer ser sênior, porque eu vejo sênior alguém que vai estar orientando. E essa pessoa precisa ter um perfil de liderança. E nem sempre as pessoas querem ter um perfil de liderança. Então você pode ser um mega experiente, sabe, e ter vários anos de carreira e não querer ser sênior, sabe assim. É, Por isso quando eu vejo lá sênior, eu acho que essa função sênior é de alguém que vai estar liderando. Às vezes essa pessoa já não vai mais tanto colocar a mão na massa, e às vezes a pessoa quer colocar a mão na massa, né? Sabe, eu sempre tento traçar assim um pouco. eu acho que eu discordo um pouco, porque eu trabalhei com computação gráfica. Hum. E lá eu aprendi uma coisa assim que ficou na minha cabeça. A Ah, diferença entre um cara bom e um cara muito bom é o tempo também. Então, sim, você consegue entregar um projeto em 10 dias que o outro uhum. cara que é sênior consegue entregar em 2. Sim, sem Então, né, dúvida. esse É, tempo é fundamental. E eu vivi muito isso, né, de profissionais que são incríveis, assim, proficientes ao extremo, mas que não uhum. tinham nenhum skill de liderança. Então, eu também Exato. colocaria esses caras como sênior, né? Eu não sei Aham. se... Eu já vi também, por outro lado, alguns profissionais que tinham muita experiência serem promovidos Uhum. a coordenadores e desandar todo o time, né? Porque ele Não, não tinha exato, skill disso. exato. Mas é exatamente Então, o que eu tô falando, assim, eu às não vezes tenho nenhuma resposta aqui hoje. Eu é, só não tenho tem, é perguntas. só reflexão. Por exemplo, mas é isso que eu tô falando, Vitor, assim, às vezes o cara é colocado como sênior porque ele é um mega especialista, tá? Aham, O que normalmente alguém faz em 10 dias, ele faz em 2, como você falou. uhum. Só que o sênior para o mercado é alguém que está numa posição de liderança, muitas De vezes. liderança, normalmente, é verdade. As empresas vêm dessa forma. E aí colocam esse cara lá, porque colocou lá sênior, e disse, eu vou ser sênior agora. E é um desastre, porque ele é bom na prática, assim, embora ele tenha muita experiência e vários anos, para liderar exige outras habilidades, né? É Então, verdade. aí embaralha mais ainda esse termo sênior, e, enfim, é uma confusão. Eu acho que uma boa saída realmente é ver o que a empresa precisa resolver e você, independentemente de ser júnior, pleno, sênior, dizer, não, olha, isso aqui eu consigo resolver de tal forma, porque eu tenho essa experiência, né? Talvez seja um É. caminho para começar a desatar esse nó. E o lado das empresas não prostituir isso, né? Não achar que porque um cara está migrando de área, ele tem que ganhar R$ 1.000, né? Ou então porque ele vai assumir a É, única posição que eu tenho de UX, ele vai ter que fazer post de mídias sociais também e vai ter que exato, fazer o exato. cartão de visita da empresa. Então, eu acho que isso tem a ver com a maturidade do mercado, né? É, O lado de quem contrata dá mais chance, mas uma chance honesta, uma chance de verdade, e o uhum, lado de quem está procurando essa vaga, está procurando se encaixar, o que você falou é perfeito, eu acho, né? Mirar nos skills e isso. não necessariamente no título da vaga. O É, problema é que no início da descrição da vaga, normalmente já pedem, né? 3 a 4 anos de experiência. é E já era. verdade. Aí Aí o cara já já se era. sente motivado para É, enviar. é mesmo. É um nó, viu, Vitor? A É gente ou tá não? colocando a mão num ninho de cobras, assim, É verdade. resolver. Então, Mas estamos eu começando espero. a fazer nossa parte. Exatamente. Eu espero que essa conversa, enfim, surja algum debate, as pessoas comentem, né, no vídeo e deem ideias e falem também os pontos de vista. A gente está falando aqui sobre pontos de vistas. Ah, É, mas é isso, cara. Eu acho que a gente deu uma contribuição, pelo menos um start, né, para as pessoas eu, falarem mais sobre isso. eu comecei antes de ontem, joguei em alguns grupos do Facebook
uma convocação, se você sente que você é júnior, se você se coloca como júnior, se você está no meio dessa zona, manda um inbox para mim no Facebook, porque eu também estou querendo entender um pouco melhor, e eu estou com uma ideia de um projeto que, se sair, a gente volta aqui e dá o update, mas me acha lá no Facebook, Vitor Guerra. Eu coloco o link aqui. E comentem no vídeo aqui também as ideias que vocês têm para a gente trocar uma ideia sobre esse tema que é muito, muito importante, assim. A gente Por favor. precisa realmente olhar isso mais de perto. Legal. Obrigado, Beleza. Andrei, pelo Beleza, espaço. Vitor. Poxa, brigadão. Achei que foi ótimo essa primeira sessão e a gente vamos ver os comentários que as pessoas vão fazer, né? Valeu, então. É isso aí. Valeu. Tchau, gente. Valeu. Tchau.